Olá, e a gente recebe hoje no Câmara Entrevista a pedagoga e gestora do Centro de Integração de Extrema, o CRI, Agnes Nunes. Ela tem 43 anos, é nascida na capital paulista, é mãe de uma menina e formada desde 2005 em pedagogia com especialização em educação inclusiva. Ela sabe dos desafios da sua profissão, ela não esconde o amor que ela faz e fica evidente o seu cuidado e a sua dedicação na formação de pessoas, especialmente crianças. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui no Câmara Entrevista com a Agnes, saber um pouquinho mais do trabalho que ela faz na gestão do CRI e esse espaço fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e também das nossas famílias. Eu sou Léo Demeter, este é o Câmara Entrevista. Agnes, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no estúdio do Câmara Entrevista. Tudo bem, Léo, obrigada. Eu que agradeço o espaço aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é o seu trabalho no CRI, já que você é pedagoga e virou gestora da instituição. Como é que foi essa transição? Então, eu estou no CRI já há 17 anos, né? Então, eu cheguei no CRI recém-formada e cheguei para assumir o cargo de coordenação pedagógica, né? Na época eles estavam precisando. E eu me envolvi demais para o CRI. O CRI tem uma verdade que foi muito importante assim, para a minha carreira, para uma recém-formada, né, que quer colocar tudo em prática. Então eu fui desenhando a minha carreira ali no CRI. A Magda como coordenadora, como diretora, né, foi diretora há anos. E já havia um convite da Magda para que eu assumisse a gestão. Na época que ela fez o convite, eu pedi um pouquinho mais de tempo para eu olhar para o CRI de uma outra forma. Se apaixonou, né? Já era apaixonada pelo CRI. E até que, uns 4 anos atrás, nós tivemos que nos adequar a uma lei que chama Lei do Marco Regulatório, que é uma lei que ela orienta, uma lei federal que orienta os repasses públicos para as instituições do terceiro setor. E uma das regras dessa lei é que funcionário público, pessoas que têm vínculo com a prefeitura, não podem trabalhar. E a Magda era funcionária pública, é funcionária pública. Então foi meio assim, a Agnes é agora, pega, né? E eu assumi na época, né? Não fugi. E foi um desafio. Logo no primeiro ano da minha gestão veio uma pandemia, né? Então também foi um outro desafio, né? Um desafio mundial aí de lidar com isso. Então eu considero assim que realmente eu pude pegar o CRI enquanto gestão financeira e tal, há 2 anos, vamos colocar, né? Mas você já conhecia o trabalho do CRI há um bom tempo, né? Há muito tempo, né? Eu sempre tive uma parceria muito legal com a Magda, né? Nós desde que a gente conheceu. Quando eu entrei no CRI, a Magda não estava, né? A Magda saiu do município por 2 anos, por questões pessoais. Então, quando eu assumi, eu mais ou menos entrei no lugar dela, porque a instituição tinha ficado sem a pedagoga da coordenação. A Iene, que é terapeuta ocupacional, tinha assumido a gestão e quis contratar uma pedagoga. Quando a Magda voltou, 2 anos depois, a gente, assim, parecia que a gente se conhecia de vidas, assim. Então, a gente teve sempre um entrosamento muito próximo. E a gente trabalhou muito próximas, muito juntas. Então, quando ela não estava, ela fazia uma carga de meio período na instituição. Então, eu já fazia o período completo. Então, eu sempre ajudei muito quando ela não estava. Então, eu estava sempre muito por dentro de tudo, né, que acontecia lá dentro. Tinha uma parte, que é a parte realmente de gestão de recursos humanos, né, essa parte que eu tive que aprender, né, que foge da minha carreira, da minha formação, e fugia das funções que eu exercia lá, porque eu tinha uma função mais de fazer os atendimentos acontecerem, né, essa parte. Tá. Ô Agnes, pelo fato de você estar atuando diretamente na gestão, pode-se dizer que o seu trabalho ele não está diretamente ligado à educação inclusiva. E o CRI, ele é uma instituição de inclusão social também. O que essa nova atribuição trouxe para o seu aprendizado? Nossa, muita coisa. Aprendi. O CRI é uma instituição muito complexa, né? Porque ela é uma instituição do terceiro setor, a gente recebe verba de diversos
locais, Vários segmentos, né? municipal, federais, através de emendas. A gente tem toda uma documentação para deixar em ordem. Então, eu tive que aprender tudo isso, né? Tem um apoio de uma equipe técnica, né? Tem um apoio da Thaís no financeiro e tal. Mas, sim, me afasta um pouquinho. E eu acho que essa foi a parte mais difícil, aquela de largar o filho ali, que é a minha paixão, é a parte da inclusão escolar, né? E de reorganizar tudo isso. Então, foi um processo de aprendizados, de desligamento, de reorganização de equipe. Né? Então, sim, me afasta da prática. Hoje a gente tem a Mariana lá como coordenadora pedagógica, que está diretamente ligada a esse diálogo com as escolas, né, com as famílias. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto gestora, eu levanto essa bandeira da inclusão em todos os aspectos lá dentro, né? Então, a gente mantém uma proximidade, o que é uma equipe pequena, né? Hoje nós somos 25 funcionários, então a gente consegue ali manter essa proximidade, esse diálogo com as famílias. Então, me afasta de uma prática ali escolar, mas, ao mesmo tempo, me coloca no lugar de trazer... Qual é essa bandeira do CRI, né? Quais são esses valores que o CRI carrega? Agnes, qual que é o público que o CRI hoje atende aqui em Extrema? O público-alvo do CRI são pessoas... O CRI é filiado à APAE, né? Então, acho que essa filiação à APAE esclarece um pouquinho, né? O que é a APAE. Apresenta o perfil para a população. Né? Exatamente, né? O CRI, ele é muito querido, muito conhecido aqui em Extrema, mas quando a gente fala fora daqui, então, o que é CRI, né? Então, o CRI é uma instituição filiada à Federação das APAES, que tem como público-alvo pessoas com deficiência intelectual múltipla e pessoas dentro do espectro autista, né? Entendi. E não tem idade para ingressar, porque a gente trabalha com 3 setores, então em cada setor tem algumas regrinhas ali, mas na instituição como um todo não tem idade para entrar e nem idade para sair, né? Então, a gente atende essas pessoas em todas as idades e também as famílias. Você falou sobre atendimento. Quantas pessoas hoje são assistidas pelo CRI? A gente está com aproximadamente 200 pessoas atendidas no CRI. Que bom. Com uma população crescente, assim, com entradas, né? Extrema está crescendo muito, então lógico que a população também atendida no CRI, consequentemente, cresce. Tá, e fala um pouquinho para mim, que tipo de serviço, você falou sobre a inclusão, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, que tipo de serviço que a população... que precisa ser assistida, encontra na instituição? O CRI tem 3 frentes de trabalho. Saúde, hoje a gente tem fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, que atende o público maior dessa equipe. São crianças pequenas e adolescentes. A gente tem a parte educacional, que é o atendimento educacional especializado, que é uma complementação escolar. Entendi. Então, as crianças vão para a escola num turno e no contraturno 2 vezes por semana vão ao CRI. Nesse serviço a gente atende crianças de 3 a 9 anos, tá? E tem a parte de assistência social que atende os adultos. Entendi. Fala um pouquinho da história do CRI, ele é tão importante para a nossa cidade, mas muita gente ainda não conhece a importância que ele tem no desenvolvimento social do município. Fala um pouquinho da fundação do CRI, como é que começou tudo? O CRI ele foi fundado em 91, então ele já tem 32 anos de história aqui no município. Ele foi fundado numa época que, para você ter uma ideia, a nossa primeira lei de inclusão escolar ela é em 96, né? Então, assim, o CRI veio antes de toda essa lei, todos esses decretos que a gente tem, embora, né, se a gente falar, não, na Constituição de 88 já falava que a escola é para todo mundo. Mas o Brasil é lei em cima de lei para fazer validar, né? Então, a gente tem, ele é de 91, então ele é um pouquinho antes de se falar tanto de inclusão no Brasil. Veio da iniciativa do Milton Cláudio Pereira. Grande Miltinho. Grande Miltinho, né? Faleceu aí faz um tempo. Que ele tinha o desejo de fazer algo pelo município, meio por questões religiosas, por questões de gratidão. E ele pegava ônibus junto com uma pessoa com deficiência, uma mãe que levava uma criança com deficiência para a APAE de Bragança. E aí ele falou, não. Se sensibilizou. Se sensibilizou com isso, falou, não temos esse atendimento em Extrema. Juntou com a Magda na época se formando em pedagogia também, com especialização em educação inclusiva, juntou com outras pessoas na época, com a parte política do município e tal, e fundaram o CRI no dia 8 de abril de 91. Desde então, na época o CRI, assim como, não só o CRI, mas como toda a visão da pessoa com deficiência na época,
era uma visão muito médica, era uma visão de não acreditar muito nesses potenciais e tal. Então, o CRI, desde então, foi evoluindo também com a história, né, da evolução de como a gente olha a pessoa com deficiência, né? Você falou uma coisa sobre atendimento e sobre atender as famílias, né? Da mesma maneira que vocês prestam esse apoio, esse suporte para as famílias, o CRI ele é formado por uma família de profissionais. Queria que você falasse um pouquinho o perfil desses profissionais que atuam dentro do CRI. Bom, eu falo que eu sou suspeita, assim, porque eu sou fã da equipe do CRI, assim, eu acho que é. Mas o perfil são pessoas dispostas a trabalhar com a pessoa com deficiência, né? Então, nem toda área exige uma formação específica. Por exemplo, o pedagogo, para trabalhar lá, ele precisa ter uma formação específica. O pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, não. Mas, lógico, que já são pessoas que, de alguma forma, se identificam com essa população. São pessoas, a gente tenta, né, trazer esse valor para dentro do CRI, de acreditar na inclusão, né, de tirar todo esse estigma de infantilização, de coitadinho, de incapaz, né, que a pessoa com deficiência traz. Então, a gente entende que cada criancinha que entra lá, a gente não olha para o diagnóstico, a gente olha para uma criança em formação e com infinitas possibilidades para aquela vida. Né? Então, é um perfil que a pessoa tem que ter. Cada caso é um caso e, no final, somos todos uma família, presente no CRI. Exatamente. Né? Então, e a gente tem muita essa união, porque hoje o CRI está num momento muito bacana, mas a gente já passou muitos perrengues. Então, hoje a gente ri, né, dos eventos que a gente fez e que foram grandes furadas e tal. Mas, então, a gente teve que se unir, tem que manter esse bom humor, tem que ter uma resiliência ali, né, de às vezes, as coisas não acontecerem como a gente queria. A gente faz o que é possível dentro de um limite de espaço físico, um limite de recursos financeiros, de recursos humanos. Né? Então, a gente sabe que a gente não trabalha ainda com a formação ideal de uma equipe, de uma estrutura física e financeira, mas que são pessoas, né, são profissionais que topam fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. Posso afirmar, então, que além de ser reconhecida como uma importante ferramenta de transformação social, o CRI também é uma instituição muito querida. Muito querida. Pela cidade, né? Pela muito nossa... querida. A gente, o Miltinho, né? Todo mundo fala do legado do Miltinho, assim, o Miltinho era um cara muito querido, né? Assim, muito respeitado, e ele conseguiu trazer isso para a história do CRI, né? A Magda é uma profissional muito respeitada, então a gente conseguiu, ao longo desses 32 anos, ganhar um respeito muito grande, um reconhecimento, carinho, né? Um reconhecimento, a gente, tanto do poder público quanto de empresas privadas, e a gente é muito grata a isso, porque isso, lógico, que traz benefícios para a gente, né? Você está falando de benefício. Hoje o CRI, ele atua em parceria com algumas empresas, ou com alguns órgãos públicos? Fala um pouquinho sobre isso daí. A gente tem 2 convênios com o Poder Público Municipal, um com a Secretaria de Educação e um com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem também, a gente chama de projeto de cotas, né? Mas é um programa, a gente tem a Carol lá, que é uma funcionária, que ela faz a captação de recursos. Então, hoje a gente tem mais de 70 empresas, entre empresas, comércios e pessoas físicas aqui de Extrema, contribuindo com o CRI. É um programa mesmo, que envolve brindes, certificados e tal. Quem quiser conhecer, só entrar em contato que a gente fala um pouquinho mais. Então, a gente sente, assim, muito esse abraço, né? Assim, em poucos lugares que a gente chega, às vezes até a gente questiona, assim, porque a gente tem um crédito, parece tão grande, que as pessoas, elas fazem poucas perguntas, elas não conhecem o que já sabem né? a importância do trabalho Exatamente. que a instituição presta para o município e para as famílias, não é? Isso é importante, né? Isso é importante. E todos esses anos a gente tem aí uma entrega, né, dessas pessoas para a população. Eu, com 17 anos do CRI, eu tive recentemente a oportunidade de participar da inclusão no mercado de trabalho de um aluno que eu tinha atendido criancinha, né? E é muito gratificante, né? Muito. E ao mesmo tempo você fala assim, poxa, eu entrego pessoas para a sociedade. E isso é uma responsabilidade muito grande. Você é uma peça dentro dessa importante engrenagem chamada cidadania, exatamente. Não é, Agnes? Então, assim, tudo... a forma como a gente acolhe, o respeito que a gente tem por essas crianças, né, todos os profissionais, vai ser refletido nesse adulto
que vai estar aí no mercado de trabalho, que vai estar seguindo a vida. E isso impacta diretamente em toda a família, né? Você falou de 17 anos de dedicação com o CRI. Teve algum momento especial, alguma situação que te traz lembranças boas e emotivas? Tem várias, né? Essa, como eu comentei, do Adriano, né? Quando ele ligou, dona, consegui emprego, não sei o quê, a gente se emociona. E tem alguns, trabalhar com a deficiência intelectual, trabalhar com crianças com autismo, principalmente as crianças pequenas, né? A gente treinar o olhar para pequenas coisinhas, né? Então, tem uma história que eu gosto bastante, que é a história de um garoto. Algumas crianças, elas tinham a rotina de tirar uma florzinha lá do CRI e deixar na minha mesa, me entregar e chega abraçando. Tem crianças que são mais dadas, mais falantes, né? E tinha o Pedro, era um garotinho, na época ele devia ter seus 8 anos, bem arredio, uma criança que a gente teve bastante dificuldade ali de arrumar uma linguagem, uma forma de contato. E aí um dia ele chegou e só deixou, não falou nada, a florzinha em cima da minha mesa. E depois, quando eu fui agradecer, né, eu falei que eu tinha gostado, perguntei para ele se eu podia dar um abraço, e ele só fez com a cabeça aqui, sim, e deu o lado do corpo, assim, para eu abraçar. E foi muito bacana, porque a gente tinha tido tanto conflito ali na relação, né, era uma criança que algumas vezes a gente tinha que falar de uma forma mais dura, acolher. E aí você fala assim, ele vem e demonstra do jeitinho dele como ele quer participar, né? E assim como outras, né? Teve um garoto também que ele chegou até a falar um dia muito bravo que ele queria que as diretoras não existissem, né? Tudo é compreensível. E hoje ele... para algumas crianças dentro do espectro autista, entender o mundo é muito complexo. E a criança, ela não tem uma bagagem para organizar todos os sentimentos de frustrações e, né, Então, ela vai se jogar no chão, bater a perna, chorar, xingar, né? Então, assim, é um comportamento, não é uma birra, não é uma falta de educação, né? É uma forma de ela reorganizar. Eu brinco que a gente, adulto, se a gente pudesse, às vezes a gente também ia querer se jogar no chão, chorar, espernear, né? Então, e a gente vai ajudando essas crianças a organizarem. E do nada, eles te dão uma resposta, consegui. Né? Esse garotinho teve um desafio, por exemplo, de ir na pizzaria. E ele não conseguia entender até o dia que ele foi. E aí, quando ele foi, ele falou assim pra mim, nós adoramos pizza grátis, né? Porque ele tinha conseguido vencer aquele pequeno obstáculo. Então, tudo isso. Outras, né? Quando dá certo uma inclusão, quando crianças que começaram a andar lá. É praticamente um livro de histórias emocionantes que marcaram. Né? Que bom. O vínculo que as famílias criam com a gente, né? São bastante histórias ali que a gente... Agnes, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo. E para a gente poder encerrar a nossa conversa, já que a gente está falando de histórias, né, que marcaram toda a sua trajetória no CRI, teve alguma história que também marcou do ponto de vista na sua gestão administrativa? Eu acho que na minha gestão aí, né, que eu falei, esses anos que eu tô muito orgulhosa de algumas coisas que a gente finalmente conseguiu implementar, que foi a aula de música e a aula de natação, né? Uma ONG, ela tem uma responsabilidade muito grande de trazer acesso para a população que não tem acesso por conta de questões financeiras a algumas terapias, algumas aulas, né? E a aula de natação foi muito importante. Uma que, assim, a gente tem uma história para conseguir fazer aquela piscina funcionar desde a compra do CRI, né? E aí, quando a gente finalmente conseguiu contratar, eu tenho a oportunidade de participar dessas aulas aos sábados, né? Eu ajudo o professor de natação ao sábado. E o ganho que essas crianças estão tendo, assim, ó, de disciplina, de coordenação motora. Então, eu acho que trazer essas atividades para o CRI é algo que me traz bastante orgulho, né, de ter sido na minha gestão, de a gente ter conseguido a verba para isso. Eu posso afirmar, então, que o trabalho do CRI é um trabalho que alimenta a alma? Sim. A gente tem, lógico, os desafios, a gente tem, como qualquer trabalho, aqueles dias que a gente fala, meu Deus, né? Mas eu sou muito grata de estar lá, assim, eu acho que a gente, nesse tempo acho que todo mundo que passou pelo CRI,
carrega aí uma bagagem de histórias, assim, que com certeza faz aquele carinho na alma, com certeza. Agnes, muito obrigado pela sua Eu que entrevista. agradeço, Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, Foi um assim como eu prazer. gostei. E é um prazer muito grande receber você aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço, Léo, foi um prazer. Obrigado mais uma vez. E você também, muito obrigado pela sua companhia que esteve com a gente aqui no Câmara Entrevista. Até a próxima.